paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos. Estamos mais uma vez na nossa roda de conversa com o irmão Alisson e o irmão Leandro. E hoje nós vamos falar de um tema importante, né? E polêmico também, né? Porque é algo que muitos falam e às vezes é muito difícil para que a gente consiga fazer, né? E nós vamos falar sobre o perdão. Perdão, algo tão necessário para a nossa vida, algo que nós devemos buscar constantemente e não é fácil. Eu sempre digo, irmão Alisson, irmão Leandro, quando a gente fala de perdão, ninguém pode dizer para os nossos amigos, nossos irmãos, que é uma coisa, vai lá, que é muito fácil perdoar, né? Ninguém pode dizer isso. E para iniciarmos, nós vamos abrir com um versículo que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. A palavra de Deus é clara, né? Que ele diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoe. Perdoe como o Senhor lhe perdoou e lhe perdoou. Muitas vezes a gente diz assim, não tem, eu não posso perdoar porque fulano fez isso comigo. Mas aí quando vai dormir à noite, chega para Deus e diz assim: Senhor, me perdoe. Perdoe porque eu fiz isso, porque durante o dia eu fiz isso, porque eu não fui um bom filho, porque eu não fui uma boa mãe, um bom pai, um bom amigo. Mas quando o meu irmão precisa do perdão, eu não consigo liberar aquele perdão. Né? Vamos uma reflexão antes de iniciarmos. Né? O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode ter. Essa reflexão é muito importante. Se nós perdoamos, receberemos o perdão. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Não acho assim, quando a gente fala em perdão, a gente fala por nós mesmos, né, irmão? Porque às vezes a pessoa diz: eu não vou perdoar aquela pessoa. Mas a própria palavra de Deus, ela nos diz que o perdão é algo libertador. Nos liberta das amarras daquele sentimento que a gente traz no nosso coração. Irmão Alisson, pode falar alguma coisa antes da gente iniciar nossas perguntas? Pai Senhor, né? Perdão, se você não aprender a perdoar o seu próximo, você não vai conseguir manter uma vida reta, né, diante de Cristo. Porque se eu não perdoo meu irmão, é porque eu não consigo amá-lo. E se eu não tenho esse amor por ele, como que eu vou cumprir com os mandamentos, cumprir com a palavra? Porque a Bíblia fala muito de amor. O Evangelho, ele é amor. Vamos ler assim. Perdão, né? Perdão, se você guarda mágoa, se você guarda dentro de si, aquela dor de algo que alguém fez com você, é como se todos os dias da sua vida você estivesse se ferindo. Eu ouvi um pregador falar a respeito, né, que quando a gente não perdoa, é como se aquela ferida ela nunca cicatrizasse. E nós precisamos perdoar. Por quê? Porque o perdão ele vai fazer com que aquela ferida cicatrize. Perdoar não significa que você esquece, mas que vai te ajudar a aliviar a dor que você está sentindo e vai permitir com que você sinta a liberdade, como se você fosse liberto de algo que te aprisionava antes. É muito, muito forte, muito importante. E nós vamos fazer alguns questionamentos. Irmão Alisson, o que significa perdão? Significado de perdão, né? O perdão, ele não é só um sentimento, ele também é uma atitude. Porque quando um irmão faz algo contra você, um aborrecimento, alguma coisa, a gente tem que ter aquela atitude de perdoar a pessoa, deixar aquele rancor, aquela raiva de lado e até evangelizar a pessoa, né? Falar um pouco do amor de Deus e transmitir esse amor através da palavra, através do perdão. Irmão Leandro, o que
significa perdão? Perdão é você se libertar de algo, de uma corrente praticamente, de algo que do seu passado que não foi legal. É a forma de você se sentir livre quando você perdoa. Se você perdoa, o seu coração ele vai sarar aquela ferida, ele vai sentir renovação e vai te ajudar a caminhar a sua vida de uma forma mais leve e tranquila, sabendo que você deu a oportunidade a alguém de se arrepender, de mostrar o seu verdadeiro arrependimento e de poder mostrar que você pode ser humilde e capaz de perdoar por amor a Deus e ao próximo. É algo profundo mesmo. Vamos, por que nós devemos perdoar? Porque devemos perdoar, né? Como já foi dito, o perdão é algo libertador, ou seja, algo que lhe prende. Se você não tiver, né? Se você não tiver perdão, você vai ficar preso naquilo e isso não é bom para o coração nem para a mente. E, como eu disse, perdoar também é amor. E se quisermos amar uns aos outros, devemos também aprender a perdoar, como Cristo também nos perdoou. Por que devemos perdoar? Porque através do perdão nós também podemos ser perdoados, né? Mas assim, como seremos perdoados se nós perdoarmos, se nós tivermos a humildade, a simplicidade e a sinceridade de perdoar o outro? Não por a intenção de que simplesmente porque eu vou perdoar alguém que eu serei perdoado, mas devemos ser humildes, reconhecer que nós somos humanos e que todos nós somos propícios a cair, a falhar, a errar com alguém. Ou seja, nós também, cada um de nós, independente de quem seja, merece uma segunda chance. Então, assim, nós devemos perdoar, porque se perdoarmos, também haverá a possibilidade de sermos perdoados. É nessa perspectiva que a gente deve trabalhar o perdão no nosso coração, né? Irmão Alisson, qual a importância do perdão? A importância do perdão. Eu fico naquele conflito de perdoar e ser perdoado. Eu falo de qual parte? É que eu me complico. Irmão Alisson, qual a importância do perdão? O perdão para a vida que é reta em Cristo é muito importante, porque aprender a perdoar é deixar também o velho homem para lá, porque Deus nos ensina a amar e devemos perdoar. Ele nos ensina o perdão para que possamos amar também, porque Ele nos amou, Deus nos amou assim. Deus nos amou assim, a gente não imagina isso. Meu Deus, lembra, vai tomar Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou assim. Vou de novo. Eu não tô bem, não. Ninguém considera assim, não. Irmão Alisson, qual a importância do perdão? A importância do perdão. O perdão para a vida reta em Cristo, ele é muito importante, porque foi um dos ensinamentos que Jesus nos deixou até mesmo na oração que Ele nos ensinou, que é o Pai Nosso. Ele fala que devemos perdoar, né? A importância do perdão é que se nós perdoarmos, nós estaremos fazendo bem a alguém, permitindo com que aquele alguém que se arrependeu, que ficou triste por algo que fez a nós, possa sentir a paz e se confortar do nosso verdadeiro perdão. E porque Deus ele nos amou, né? Então, se Deus teve a capacidade de nos perdoar, quem somos nós para não perdoar alguém? Porque muitas vezes as nossas transgressões contra Deus
são maiores do que a transgressão que uma pessoa faz conosco. E assim, o importante do perdão é a simplicidade e a sinceridade com que você faz ele em sua vida. Muito bem. Vou falar uma parábola e eu quero que vocês comentem, né? A parábola dos 2 devedores. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos, o seu senhor, né? Qual deles o amará mais? Essa parábola ela está em Lucas, capítulo 7, versículos 41 ao 43. Vamos lá, irmãos. Comente a parábola. Essa parábola, ela foca muito sobre o credor ter perdoado os 2 homens que deviam um 500 denários e outro 50 denários. E acho que um ponto importante da gente pensar é sobre o homem que perdoou, o credor, porque ele teve o desejo em seu coração, o amor em seu coração de perdoar os seus devedores. Repete novamente, Patrícia. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Eu acredito assim que aquele que mais devia, porque se a gente tem uma grande dívida com alguém e esse alguém foi capaz de perdoar a nossa dívida, nós seremos gratos a eles e teremos mais, como é que posso dizer, mais proximidade dele. Nós podemos, por exemplo, Deus nos perdoou e sabemos que a dívida era imensa. Deus, ele nos perdoou mesmo assim. E com isso, ele nos aproximou dele. Nesse momento a gente pode perceber que quanto maior a dívida que nós temos, se ela for perdoada, nós poderemos ter mais amor àquela pessoa que nos perdoou. Nós podemos saber que aquela pessoa foi sincera, porque não é para qualquer um perdoar uma dívida tão grande. Interessante a questão do quem é mais grato, né? E a importância também do ato de perdoar, porque foi algo interessante também que o irmão Alisson levantou. Aquele homem foi perdoado, aí quem ali é mais grato? E Deus ele teve essa ação para conosco e muitas vezes não existe a gratidão em relação ao ser humano por esse ato, não é? Se eu não me engano, essa passagem passa quando uma mulher vai e lava os pés de Jesus, né? E alguns criticam ela porque sabiam que ela era uma mulher de fazer coisas erradas. E Jesus Cristo não a expulsou, ele não a rejeitou, ele a recebeu, permitiu que ela lavasse seus pés, que enxugasse os pés dele com o seu cabelo. E assim a gente percebe que se Cristo, que foi pregado naquela cruz, nos amou de tal maneira e nos perdoou da nossa transgressão, quem somos nós, né? Para não perdoar alguém. Então, Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. Eu quero deixar Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui foi quando Jesus estava nos ensinando o Pai Nosso e ele mostrou que a importância do perdão, que nós devemos perdoar para alcançar o perdão de Deus, porque se não prendermos esse perdão, também não seremos perdoados. Meu versículo que eu vou deixar hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se e lhe disse: Rabi,
quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim e eu terei de perdoá-lo? Umas 7 vezes? Não, até umas 7 vezes. Yeshua respondeu, mas 70 vezes 7. Por causa disso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar contas com seus representantes. Aqui nós podemos ver que Cristo ele diz que devemos perdoar 70 vezes, 7. E a gente percebe que é muito difícil alguém fazer algo tantas vezes assim contra uma pessoa, ou seja, é como se não houvesse um limite para o perdão, ou seja, nós devemos sempre perdoar com humildade, com simplicidade e com coração sincero diante de Deus. E eu deixo um versículo que está em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Nós devemos ser bondosos, nós devemos nos perdoar mutuamente. A gente não só deve estar bem, irmão Alisson, quando eu não faço nada para desagradar, ou você a mim, ou o irmão Leandro, por quê? Porque, como a palavra diz, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E Deus nos perdoa assim. E para fechar, eu vou deixar aqui uma reflexão que eu ouvi da Bianca Toledo. Acho que muita gente conhece, Que ela diz assim, ela tem um vídeo que ela fala assim: eu perdoo não porque eu sou boazinha, perdoo porque eu sou inteligente. Porque quando nós sairmos daqui, quando o dia acabar, nós iremos dobrar nosso joelho e pedir perdão a Deus, Irmão Alisson, irmã Patrícia, irmão Leandro, pelos nossos pecados durante esse dia. E se um irmão meu que passou por mim, que pediu perdão e eu não perdoei, como é que eu vou chegar a Deus e pedir o perdão das minhas transgressões, dos meus pecados, Então, que a gente possa refletir nisso, que a gente possa buscar em Deus, no Espírito Santo de Deus, um coração que libere o perdão ao nosso irmão. Difícil muitas vezes, complexo, mas com a presença de Deus em nossas vidas nós conseguimos, Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que nos acompanhem, e que nós possamos perdoar. Amém.